lembro o que nós falamos. Obrigada, Suliman, pelo retorno aí. Qual foi a última coisa que eu falei, por favor? A gente estava estudando fundações públicas e fundações privadas. Explicamos que fundações públicas de direito público são pessoas jurídicas de direito público, fundações públicas de direito privado são pessoas jurídicas de direito privado. Exemplificamos, falamos que as fundações públicas de direito público são espécies de autarquias. Perfeito, Roberto. Falamos até o quadro aqui, vocês lembram? Deixa eu voltar para trás. Chegamos até aqui o quadro? Falamos por que ela era um patrimônio personificado. Ah, perfeito, Gabriela, obrigada. Então, nós vamos prosseguir. Se a gente conseguiu chegar até aí, explicar exatamente a questão da fundação. Toda vez que se cria uma fundação, existe um patrimônio envolvido relacionado com a criação dessa fundação. Deixa eu aproveitar e colocar a aula para gravar, senão eu esqueço. Segundinho, pessoal. Pronto. Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Está gravando a partir de agora, ok, gente? Agora, nós vamos entrar nas duas últimas, né, entidades. Até onde vai o slide de vocês hoje, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, tá? Agora, pessoal, vamos sempre com bastante calma. Por quê? Porque existem empresas públicas que vão prestar serviços públicos, assim como existem sociedades de economia mista que vão prestar serviço público, mas existem, né, empresas públicas e sociedades de economia mista que vão explorar uma atividade econômica, ok? Então, existem as duas. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista que vão prestar serviço, mas existem empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica. Só fazendo um parênteses, quando a gente estudou autarquia, a gente justamente estudou que não se cria uma autarquia para explorar uma atividade econômica. As autarquias são criadas para prestarem serviços. Não é o caso das estatais. Quando eu falar de estatais, eu estou me referindo a empresas públicas ou a sociedades de economia mista. É lógico que existem semelhanças entre as duas. As duas são estatais. Mas óbvio que tem diferença. A gente vai discutir e nós vamos estudar, ok? Então, pessoal, as empresas públicas, começando por elas, então, as estatais são empresas públicas e sociedades de economia mista. Ambas, tanto a empresa pública como a sociedade de economia mista, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, ambas são pessoas jurídicas de direito privado. Sim, elas foram criadas pelo poder público. Essa é a diferença de uma pessoa simplesmente jurídica de direito privado. Querendo ou não, o estatal foi criada pelo poder público, mas elas são pessoas jurídicas de direito privado, que foram criadas ou para explorar uma atividade econômica ou para prestar um serviço público. Então, começando pelas empresas públicas, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas para uma dessas funções que a gente falou, tá? Antes de prosseguir e falar do conceito, e falar das funções, falar da criação, da extinção, da responsabilidade, vamos só nos atentar que a própria Constituição, no artigo 173, inclusive aí transcrito, a gente inicia transcrevendo o artigo 173, os parágrafos 1º, 3º e até o 175 da nossa Constituição, tá? Pessoal, olha aí. A própria Constituição está dizendo que a exploração de atividade econômica pelo Estado,
Então, um exemplo aí de empresa pública, já para a gente lembrar, é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública exploradora de atividade econômica, tá? Só será permitida essa exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ou por imperativos de segurança nacional ou por relevante interesse da coletividade. Então, se há um interesse da coletividade ou por questões de segurança nacional, o Estado pode explorar a atividade econômica, tá? E ele pode criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. O parágrafo 1º prevê que a lei vai estabelecer esse estatuto jurídico, né, das empresas públicas e da sociedade de economia mista, que explorem, vejam aí, o próprio parágrafo 1º já diz que essas empresas públicas ou sociedades de economia mista podem explorar uma atividade econômica de produção ou comercialização de bens, até que eles estão explorando uma atividade econômica, ou elas vão ter um outro tratamento, como nós vamos discutir, se prestarem serviços públicos. Elas vão ter um tratamento, essas empresas públicas, se explorarem uma atividade econômica, como a Caixa Econômica Federal, ou elas vão ter outro tratamento se prestarem um serviço público, como as centrais dos Correios, por exemplo, a Empresa Brasileira de Correios, tá? Então, lembrando que, vejam aqui, a própria Constituição prevê que essas estatais não possuem privilégios não extensivos ao setor privado. A gente vai discutir muito isso hoje. Por quê? Porque se explorarem uma atividade econômica, como eu dei o exemplo agora, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, ela não terá nenhum privilégio, é indiscutível, não existe exceção. Como nós vamos discutir, ela tem as mesmas obrigações que os bancos concorrentes, que o Itaú, que o Santander, por exemplo, tá? Mas, pessoal, se prestarem serviços, há exceção a isso aqui. Se prestarem serviços, há exceção. Porque vem sendo o entendimento da doutrina e da jurisprudência, ok? Nós vamos discutir agora isso, tá? Então, para iniciar, nós só falamos o seguinte, até agora. A Constituição permite que União, Estados, municípios, Distrito Federal, quando ela fala Estado, está falando genericamente, quaisquer uma das pessoas políticas podem ter, né, podem criar uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Pessoal, não importa se elas vão explorar uma atividade econômica ou se elas vão prestar serviço, elas serão pessoas jurídicas de direito privado, ok? Pessoas jurídicas de direito privado. Aí, pessoal, voltando, então aqui, vamos lá, o que é uma empresa pública? Uma empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, vocês já sabem, que é autorizada por lei, ela não precisa ser criada pela lei, a autarquia tem que ser criada pela lei. Aqui a lei apenas vai autorizar a criação dessa empresa pública. Quem vai criá-la propriamente é o estatuto, por exemplo, depende da forma societária que ela adotar, o estatuto. Se fosse uma limitada, um contrato social devidamente registrado, certo? Ela será criada, mas o seu capital, por ela ser uma empresa pública, a gente vai discutir, tem um tópico aí, capital, ok? O seu capital é totalmente público. O seu capital é totalmente público. A gente vai ver que a grande diferença dela para a sociedade de economia mista. Elas têm várias semelhanças, mas o capital da empresa pública não é o mesmo que da sociedade de economia mista. O capital, pessoal, de uma empresa pública é totalmente público, tá? Ela é criada para explorar uma atividade econômica ou para prestar um serviço público. Isso vocês já ouviram algumas vezes, já repeti nesse início de aula, tá?
Se o capital é totalmente público, pessoal, então vamos falar uma questão aqui. Eu quero saber o seguinte: o capital é totalmente público. Então, por exemplo, todas as ações dessa empresa pública são da União. 100% das ações. Ela é uma empresa pública. Agora, a minha pergunta é a seguinte: e se nessa empresa pública 60% das ações, por exemplo, são da União e 40% pertencem a um Estado membro aqui no Brasil? Minha pergunta é: ela é uma sociedade de economia mista, então? Ou ela continua sendo pública? Essa empresa que foi criada continua sendo uma empresa pública. O que vocês acham? Que não continua? É não, vírgula, continua ou não continua? O capital tem que ser 100% público. Então, a Daniela, lembrando, Daniela, que se 70% ou 60% das ações forem da União Federal e 40% do capital, na verdade, seja de um Estado membro aqui no Brasil, ela vai continuar sendo pública, ela não é mista. Ela não é mista, tá? Porque para ser mista, por isso que eu gosto de dar esse exemplo, porque, pessoal, e aliás, os examinadores, quando vocês prestam AB, concurso, eles gostam de mesclar, né? Eles falam de quem é o capital. Aí você vai vendo, é só, por exemplo, pessoa jurídica de direito público. É só União, estados que são, por exemplo, os acionistas. Mas como tem união com o Estado, ele quer te induzir a achar que aquilo é uma sociedade de economia mista, porque tem capital da União e tem capital de um Estado membro. Mas, pessoal, se o capital é público, ele não precisa ser 100%. Ah, é uma empresa pública criada pela União. Ele não precisa ser 100% o capital, ou seja, as ações todas da União. Pode uma empresa pública ter ações da União, e sendo que parte das ações são de um Estado, por exemplo. Não há nenhum impedimento. São pessoas jurídicas de direito público, o capital é público, é uma empresa pública, tá? Ela não é mista. Para ser mista, tem que ter capital público e privado. Gente, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, ok? E vocês sabem, muitos de vocês, eu sei que alguns são muito jovens, talvez não tenham ouvido falar, mas não um passado não tão distante assim, foi uma novidade, né? Quando foi permitido, né? A legislação permitiu que nós, pessoas físicas, adquiríssemos ações do Banco do Brasil com os nossos recursos do FGTS. Eu só dou esse exemplo para você lembrar que o Banco do Brasil, então, só pode ser uma sociedade de economia mista. Por quê? Existem ações da União ali, obviamente, mas tem uma parte do capital que é privado. Tanto é que nós pessoas físicas, adquirimos, né, ações, pudemos adquirir ações com recursos do nosso FGTS, ok? Então, pessoal, uma sociedade de economia mista, o capital realmente é misto, a gente vai chegar lá daqui a pouco. Qual é o mínimo que tem que ser público numa sociedade de economia mista? Porque há um mínimo que tem que ser público, mas para ser uma sociedade de economia mista, existem ali capital público e privado. Esse capital privado pode ser de pessoas físicas e jurídicas, mas tem capital privado numa sociedade de economia mista. Uma empresa pública, o capital é todo público, é 100% público, ok, pessoal? Então, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, por exemplo, exploradora de atividade econômica. A empresa brasileira de Correios é uma empresa pública prestadora de serviço, tá? Como a gente falou agora há pouco, a sua criação é apenas autorizada pela lei, nos termos do artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição, tá? E, gente, se ela é autorizada por lei, quem cria não é a lei. Quem cria será um instrumento societário, um documento societário, como nós falamos, tá? Sim,
Já estão me perguntando aqui, podemos chamar de concorrência quando está meio para a União e meio para o Estado? Na verdade, sim, não. Achei que você, quando perguntou de concorrência, era outra questão que você estava perguntando. Na verdade, eles são mesmo, é a participação societária mesmo deles, tá? Agora, essa empresa pública, se explorar a atividade econômica, quando você falou concorrência, eu pensei, obviamente, que essa empresa pública, se explorar uma atividade econômica, ela vai disputar no mesmo nível, como a gente vai discutir agora, com os concorrentes, né? Então, se é uma Caixa Econômica Federal, ela vai disputar no mesmo nível com o Itaú, com o Santander, com o Bradesco, ou seja, tá? Nesse sentido. Então, pessoal, vejam, ela é autorizada por lei. E se ela é autorizada por lei, já fala aí, Gabriela, 2 minutinhos, tá? Aí sim, Caroline, concordo, tá bom? Então, se ela é autorizada por lei, vejam aí, a empresa pública, para ser criada, a lei autoriza, e para ser extinta, a lei autoriza a extinção, tá? Pelo princípio do paralelismo. Se precisa de lei apenas autorizando a criação, precisa de lei apenas autorizando a sua extinção, tá? Eu já vou falar de novo do capital, a pedido aí no chat. Pessoal, a forma, qual forma? Forma societária, tá? Ela tem que obrigatoriamente ser uma SA? A empresa pública, não. A empresa pública, quando se cria uma empresa pública, ela pode adotar quaisquer das formas admitidas em direito. Então, pode-se criar uma empresa pública que seja uma SA, pode-se criar uma empresa pública que seja uma limitada, ou seja, admite-se quaisquer das formas, tá? E aí, há pedidos com relação ao capital. Se ela é uma empresa pública, o capital é 100% público, tá, Gabriela? Ou seja, o capital da empresa pública é 100% público, lembrando que pode ser uma percentual da União, pode ser um percentual de um ou mais estados, mas o capital é totalmente público, tá? E aí, nós falamos aí, esses fins. Então, vocês já sabem que ela pode ou explorar uma atividade econômica, como eu dei o exemplo da Caixa, ou explorar um serviço público. Cuidado agora, porque tá aqui esses privilégios. Cuidado, vocês vão acrescentar uma questão aí, tá? Porque eu coloquei aqui, na hipótese de explorarem uma atividade econômica. Tá aqui, gente, não possuem privilégio nenhum. Não há exceção, tá? Então, é o exemplo da Caixa. Ela não pode ter privilégios. Ela não pode ter privilégios. Certo, pessoal? Por que ela não pode ter? Porque a própria Constituição determina que, aliás, a Constituição a gente leu agora há pouco, ela disse que ela só poderia ter privilégios se as demais pessoas, as demais concorrentes, as demais pessoas jurídicas de direito privado também têm privilégios. Não tem privilégios. Vejam, no caso, se o banco, por exemplo, o Itaú tem, o Santander tem, ou seja, mas eles têm que ter o quê? Essa empresa pública tem que ter as mesmas obrigações civis, tem que ter as mesmas obrigações tributárias, tem que ter as mesmas obrigações trabalhistas, tá? Que as demais concorrentes. Então, a Caixa Econômica Federal tem que ter as mesmas obrigações civis, tem que ter as mesmas obrigações tributárias, tem que ter as mesmas obrigações trabalhistas que os demais concorrentes. Ou seja, que o Santander, que o Bradesco, que o Itaú, tá? Ou seja, não possuem privilégios que eles não tenham. Não possuem privilégios que eles não tenham. Tá bom, gente?
Não podem ter. Então, o Estado não quer ter um banco? Ele pode, mas esse banco não pode ter privilégios. Até porque, se ele tivesse, isso talvez até fizesse com que ele pudesse nos cobrar taxas mais reduzidas, né? E como que ia ser a concorrência entre ele e os demais bancos? Se ele tem as taxas mais reduzidas, todo mundo ia querer ter conta só nessa, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, tá? Então não possuem privilégios. Agora, mas eu vi que tem empresa pública que tem privilégio. Não, se você viu isso, é uma empresa pública prestadora de serviço. A gente está falando ainda da empresa pública exploradora de atividade econômica, tá? A gente está falando da empresa pública exploradora de atividade econômica. Ela não tem privilégios. Eu aconselho que vocês anotem aí, façam uma observação aí, né, depois dessa citação aqui do artigo 173, ó, gente. Sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, né, mesmo inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Façam, acrescentem aí uma anotação. Qual anotação? Vou falar agora para vocês. Vou falar devagar para aqueles que quiserem anotar, tá bom? Pessoal, se prestarem serviço público, podem ser alcançadas por alguns privilégios. Vou explicar por quê. Mas vocês vão ver que não é tão automático assim. É o entendimento da jurisprudência, é o entendimento da doutrina. Eu vou dar exemplos, tá? Pessoal, se prestarem um serviço, podem, então, ser alcançadas por alguns privilégios. Os Correios, por exemplo, se vocês forem pesquisar, existe uma série de ações, pessoal. Existem uma série de ações dos Correios, tá? Onde eles pleiteiam, eles pedem a imunidade e eles conseguem várias liminares. E depois decisões definitivas mesmo, reconhecendo o direito à imunidade. Mas por quê? Justamente porque ele alega, entre aspas, que ele, apesar de ele ser uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Que ele é prestador de serviço, ele se assemelha a uma autarquia. Não vão se esquecer que uma autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, combinado? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. Mas a autarquia não presta um serviço e a autarquia não é imune a impostos, então é esse o argumento dele. Ele diz, olha, eu não estou explorando uma atividade econômica, eu também estou prestando serviço público. Então, eu me assemelho, né, a uma autarquia. Eles querem, entre aspas, uma equiparação, e são muitas liminares que já foram concedidas nesse sentido. Por isso que eles podem conseguir a imunidade de impostos. Lembram? Para não pagar impostos, mas não é tranquilo, eles ajuizam ações. Vejam, e para cada tributo que eles querem discutir, pessoal, é uma ação diferente da outra, por causa da competência. Por exemplo, se ele quer discutir o direito de não pagar IPTU sobre esses prédios, né, aqui na Zona Oeste, eu resido na Zona Oeste, tem ali na Vila Leopoldina, aquele prédio enorme, um deles, né? Ali tem um quarteirão de prédios só dos Correios. Se ele quer discutir o direito de não pagar IPTU ali, é uma ação que ele vai ajuizar contra o município de São Paulo. Se ele quer a imunidade do IPVA sobre os seus veículos, é outra ação que ele vai ajuizar contra o Estado, já não é contra o município, porque o IPVA é um imposto estadual. Tá? Então, mas ele quer agora discutir o IPVA em outro estado, é outra ação. Ele quer discutir o IPTU em outro município, é outra ação. Precisa de um jurídico realmente aí, né? Mas eles conseguem. É só vocês pesquisarem os doutrinadores são favoráveis e
e a própria jurisprudência, existem bastante, tá? Mas, gente, tudo porque ele presta serviço público, tudo porque ele presta serviço público, tá? Certo? Também existe doutrinador e existe jurisprudência reconhecendo o direito à impenhorabilidade de seus bens, para não comprometer a prestação do serviço. Com a penhora de um de seus bens, o que aconteceria? Eles poderiam, por força do princípio da continuidade, deixar de prestar, violar o princípio, né? Deixar de prestar, comprometer a prestação. Então, esse princípio, por força desse princípio, os doutrinadores entendem que ele pode ser alcançado pelas empresas públicas, prestadoras de serviço podem ser alcançados pela impenhorabilidade de seus bens, ok, pessoal? Outra coisa, então isso, por favor, acrescentem aí, porque a gente está dizendo que elas, aqui em privilégios, que elas não têm privilégios, mas eu estou dizendo que, na hipótese de explorarem uma atividade econômica, né, que elas não têm privilégios. Então, acrescentem, excepcionalmente, né, se prestarem serviços, vem sendo reconhecido o direito a ser alcançado por alguns privilégios. Quais privilégios? Por exemplo, a imunidade de impostos e a impenhorabilidade de seus bens. Pessoal, quem estava anotando conseguiu anotar? Tudo bem? Querem que eu espere ou que eu repita? Avisa aí que eu espero para prosseguir, por favor. Repete, por favor. Tá bom. Então, vou falar devagar de novo para vocês anotarem e a gente continuar. Por exemplo, as empresas públicas prestadoras de serviço. As empresas públicas prestadoras de serviço. Excepcionalmente, podem ser alcançadas por alguns privilégios. A exemplo da imunidade de impostos e da impenhorabilidade de seus bens. Ok, gente? E aí, pessoal, voltando, tá? Voltando, vamos falar sobre a responsabilidade, tá? Exato, Caroline, também nem todos, né? São alguns privilégios. Responsabilidade. Qual seria a responsabilidade delas? Então, olha aí eu já dividi. Se explorarem uma atividade econômica ou se prestarem um serviço público. A gente dividiu em duas partes, ok? Então, se explorarem uma atividade econômica, em primeiro lugar, gente, quem que vocês vão processar? Se vocês tiverem, ou o cliente de vocês tiver um problema com a Caixa Econômica Federal, quem que vocês vão processar? Vocês vão processar a União e a Caixa ou só a Caixa? Vocês já sabem a resposta, eu sei que vocês sabem. Exato. Já responderam aqui, apenas a Caixa. Exatamente. Se a autarquia que prestava serviço, você processava só a autarquia, aqui piorou, né? Que
essa empresa pública exploradora de atividade econômica, Matheus, por experiência, Caixa. Ou seja, teve aula prática, né, Matheus? Então, vejam, no caso, vocês já sabem, certo? Se explorarem uma atividade econômica, quem responde é a empresa pública, tá? A administração direta, vocês já sabem, não tem responsabilidade solidária, de jeito nenhum, tá? Ela não é responsável, a administração direta, pelos danos que a empresa pública te ocasiona, tá? Então, exato. No caso de empresa pública exploradora de atividade econômica, elas, inclusive, a responsabilidade delas é subjetiva, né? Não é aquela responsabilidade objetiva das autarquias prestadoras de serviço, ok? Então, quem responde é a própria empresa pública exploradora de atividade econômica. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, certo? Olha o que eu vou falar agora. Gente, estava respondendo uma pergunta no chat aqui. Vejam, se prestarem o serviço, os Correios, tá? Se prestarem um serviço, a responsabilidade é parecida com o que vocês aprenderam nas autarquias. Ai, professora, eu estou me confundindo agora. Não, você não tá. Você não tá, porque ela é uma pessoa jurídica, direito privado. Eu entendo, porque o que pode te levar a ficar confuso, mas ela está prestando um serviço, como os Correios. Ela não está explorando uma atividade econômica, como eu acabei de te falar acima. Se ela está prestando um serviço, certo? Se ela está prestando um serviço, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º, vocês estudaram que a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público. Essa é objetiva, né? A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público. Mas mesmo, excepcionalmente, gente, mesmo sendo a empresa pública prestadora de serviço, você não está entendendo errado, certo? Por ela ser prestadora de serviço, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito privado, há um entendimento da doutrina e da jurisprudência de que a responsabilidade dela é objetiva, tá? Até porque o 37, parágrafo 6º, não te deixa confuso ou confusa. Eu vou ler novamente o 37, parágrafo 6º, que a gente já estudou lá atrás nas autarquias. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Ele diz de direito privado. Só que ele diz, prestadoras de serviço responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, então você não vai ter dúvida. Por que a Caixa não tem a responsabilidade objetiva? Porque ela é pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica. Ela não é prestadora de serviço. Por que os Correios tem responsabilidade objetiva? Porque ele é uma pessoa jurídica de direito privado que se enquadra no artigo 37, parágrafo 6º. Por quê? Porque ele é prestador de serviço, tá? Então, ele terá, a responsabilidade é bem igual à das autarquias. A gente não falou? Primeiro, quem responde? São os Correios e a União, só os Correios. Vocês já sabem a resposta. Vocês vão processar quem? A União e os Correios ou só os Correios? Vocês já sabem que só os Correios. Certo? Mas vocês já sabem que a administração direta não tem responsabilidade solidária. Mas se os Correios nos ocasionam, né, por exemplo, através de seus agentes, um dano, um prejuízo, certo? Nós vamos ajuizar uma ação
contra os Correios e a responsabilidade é objetiva. Não temos que demonstrar na petição inicial a intenção do agente. Se ele agiu com dolo, se ele agiu com culpa. Não temos. A gente tem que demonstrar que tivemos um dano e vamos provar que esse dano, quem nos ocasionou, foram os Correios. Tá? E aí, se os Correios forem condenados, ele vai pedir regresso para o seu funcionário, para o seu servidor. E aí é problema dele com o seu servidor. Lembrando que, assim como nas autarquias, a responsabilidade da administração direta que criou essa empresa pública prestadora de serviço, vocês sabem que é subsidiária, como a gente explicou no caso das autarquias. Ou seja, na hipótese de esgotados os recursos dos Correios, certo? Na hipótese de esgotados os recursos dos Correios, você ganhou uma ação contra ele, você não está conseguindo cobrá-lo porque ele não tem mais recursos, está comprometido todo o seu patrimônio, quem vai responder é a administração direta, subsidiariamente. Você não conseguiu cobrar os Correios, a administração direta responde, assim como se ela der causa à extinção dos Correios. A administração direta decide extingui-lo, ela responde, tá? Pessoal, nessa mesma linha de raciocínio, exatamente o que a gente está falando sobre as empresas públicas vai ser bem parecido. Você vai ver que é praticamente uma repetição quando falarmos de sociedades de economia mista, e com exceção de duas diferenças que a gente vai falar. Tá? Exatamente, Caroline. A sua pergunta está correta, tá? Exato, vou responder aqui para você. Então, pessoal, vejam, se a gente falar agora de sociedade de economia mista, a gente pode estar falando de uma sociedade de economia mista que presta serviço público igualzinha, mesmo raciocínio nós vamos utilizar. E podemos falar de uma sociedade de economia mista prestadora de serviço público, tá? A sociedade de economia mista, assim como a empresa pública, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Tá? Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Vejam, no caso, pessoal, o Banco do Brasil, como a gente estava falando, o Banco do Brasil, ele é uma pessoa jurídica de direito privado. A CET, pessoal, a CET aqui na esfera municipal, ela é uma sociedade de economia mista, ou seja, pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado, tá? Só que aí é prestador de serviço público. Prestador de serviço público, tá? Gente, vejam aí, se a gente estiver falando, se nós estivermos falando do Banco do Brasil, que é uma pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica, a ideia é a mesma, tá? A ideia é a mesma. Qual, pessoal? Matheus, já te respondo daqui a pouquinho, tá? A ideia é a mesma. Qual que é? O Banco do Brasil, se ele é uma pessoa jurídica de direito privado, explorador de atividade econômica, tá? Explorador de atividade econômica, ele não pode ter nenhum tipo de privilégio. É igual a Caixa, vai disputar no mesmo nível com os demais bancos. Não podem ter privilégios que não são concedidos aos demais bancos privados. Vão disputar no mesmo nível que eles, vão ter as mesmas obrigações
civis, tributárias e trabalhistas, tá? Comerciais, etc. Então, vejam, pessoal, agora se tratar de uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço, elas terão privilégios. Elas podem ser alcançadas por privilégios, tá? Elas podem ser alcançadas por privilégios. Então, vejam, se prestar um serviço, apenas nesse caso, é um tratamento igual a das empresas públicas prestadoras de serviço, tá? Então, vejam, no caso, pessoal, vamos por partes aí. Qual é o conceito dela? Vai ser um pouquinho diferente, por quê? Porque o capital delas é misto, essa vai ser a diferença entre elas, tá? Então, olha aí um conceito do Diógenes Gasparini. As sociedades de economia mista são sociedade mercantil industrial, cuja instituição é autorizada por lei, você já sabe, faz-se sob a égide de direito privado, então, por isso que elas são pessoas jurídicas de direito privado, e aqui vai ser a diferença dela para as sociedades de economia mista para as empresas públicas. As sociedades de economia mista possuem recursos públicos e particulares, como diz o Diógenes Gasparini. E aí são as palavras da Constituição, né? Para a realização de imperativos necessários à segurança nacional e interesse relevante da comunidade, tá? Então, não importa se prestam serviços ou se explora uma atividade econômica, serão as sociedades de economia mista pessoas jurídicas de direito privado, tá? Quais são os fins? Vocês já sabem, a gente acabou de falar. Ela é criada ou para organizar ou explorar uma atividade econômica ou para prestar um serviço público, tá? Exato. Tá no caminho, Caroline. Por quê? Quando a gente fala que se elas são SA, são acionistas. Se elas são, por exemplo, limitadas, são cotistas, tá? Mas vai ter uma exceção aqui, cuidado com a sociedade de economia mista com relação à forma. Eu vou chegar lá agora, ok? Então, elas podem ser criadas para organizar e explorar uma atividade econômica, mas podem ser criadas também para prestar um serviço público. Então, veja, no caso, criação e extinção, você já sabe, é igual a das empresas públicas. Elas são autorizadas por lei. Se elas são autorizadas por lei, certo? A sua extinção também é autorizada pela lei, tá? Então, pessoal, no caso, vamos agora só prestar atenção aí na forma, que tem uma diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Olhem aí, pessoal, na forma, na esfera federal, apenas na esfera federal, tá? O que acontece, gente? Na esfera federal, elas obrigatoriamente, essas sociedades de economia mista serão SAs. Certo? Então, mas e se for uma sociedade de economia mista estadual, municipal? Aí volta, é igual a empresa pública. Podem adotar quaisquer das formas admitidas em direito, ok? Mas se for na esfera federal, ok, pessoal? Como é o Banco do Brasil, obrigatoriamente, aí não importa, gente, se presta serviço ou explorar atividade econômica. Se for uma sociedade de economia mista
na esfera federal, elas são SAs, tá? É a primeira diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Então, vejam. Agora, pessoal, a gente vai falar do capital. Na verdade, a gente já deu a dica quando a gente estava falando de empresa pública, mas a gente não explicou todo, né? Então, pessoal, vejam aí. Olhem primeiro aí, se a gente está falando de sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica ou exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviço, tá? Olhem para o capital. Não importa o que eu vou falar agora, se é uma sociedade de economia mista, prestadora de serviço ou exploradora de atividade econômica. Só fazendo isso. Na esfera estadual, pode ser SA, pode ser limitada, pode ser qualquer outra. Na esfera federal, que tem que ser uma SA, tá? Então, vamos lá, pessoal. O capital. Tá aqui, gente. O que eu vou falar tá em amarelo, inclusive. Prestem atenção. A maioria do capital. O que é maioria? 50% mais um no mínimo. Vou explicar isso. No mínimo do capital, numa sociedade de economia mista, deve ser público. A maioria, mas e mais. 50% mais um, ou seja, a maioria das ações com direito a voto devem ser públicas, tá? Devem pertencer à pessoa jurídica de direito público, tá? E o restante pode ser, né, das ações pertencerem a pessoas, ou seja, físicas ou jurídicas, ou seja, a particulares, são privados. Tudo bem? Mas vou fazer uma pergunta agora, para ver se vocês entenderam mesmo. E se hoje fosse o dia da prova, e eu dissesse em uma das questões que 70% das ações em uma empresa que acabou de ser criada pela União Federal, 70% das ações são públicas. E 30% das ações são privadas. 30% das ações são privadas, 70% público. Podemos dizer, vai ter alternativa lá, A, sociedade de economia mista. B, empresa pública. É uma sociedade de economia mista, gente, que a gente criou? A alternativa A está correta? Vamos lá, estou esperando aqui as respostas para ver se vocês vão tirar 10 na prova. Sim, sim, sim. Vamos lá. Ah, é a correta, ó. Todo mundo. Então, estão prestando direitinho atenção. Muito bem, pessoal. Parabéns. Porque a gente falou que, no mínimo, a maioria das ações com direito a voto são públicas. Não quer dizer que tem que ser um número fechado. 50% mais um. Pode ser que 60% das ações sejam públicas. 40% são privadas. No nosso exemplo, 70% são públicas, 30% privado. Tem que ter capital privado, não, tá? E tem que ser, no mínimo, maioria das ações com direito a voto públicas, certo? Mas se eu falar que 100% do capital é público, já é empresa pública. Vocês entenderam, pessoal? Ou seja, não é que é um número fechado. O mínimo é 50% mais um, né, das ações com direito a voto. Mas se forem 70%, não tem problema. Só 30% do capital é privado, é uma sociedade de economia mista. Por quê? Ela tem recursos públicos e privados. Porque se todo o capital é público, ela é uma empresa pública, ela não é
uma sociedade de economia mista. Vocês acham que eu seria capaz de fazer uma pergunta assim no dia da prova? Desse jeito, assim, né, que a gente deu exemplo, inclusive na aula? Vocês acham que eu faria isso? Pode responder aí também. Então, a gente cria uma empresa, né, e fala qual é o capital só para ver? Ah, então a gente pode. Te mescla, né, questões faladas, exemplos falados na aula, com questões inéditas, né, para prestigiar. E vocês não estão aí assistindo, não estão atentos, né? Também tem que prestigiar, não é isso? Então, vejam. Bom, aí o Lenilson disse que eu não perguntaria isso na prova. E, Lenilson, é que você ainda não tinha tido aula comigo, né? Porque os alunos que têm sabem que as questões saem. Partes são totalmente inéditas, mas, lógico, sempre dentro do conteúdo ministrado. E parte sai de exemplo que a gente dá em sala, ou exemplo que vocês perguntam. Vocês não perguntam? Vocês perguntam, lógico, e a gente transforma em pergunta também na prova, né? Que bom que você achou, Lenilson. Quem sabe já é uma garantida aí, né? Bom, agora vamos, então aqui, gente, essa questão do capital é a mesma coisa se for uma sociedade de economia mista prestadora de serviço ou exploradora de atividade econômica. Não muda. Mas a gente está concluindo aí que, vejam, privilégios, tá? Sociedades de economia mista, exploradoras de atividade econômica. Agora vai fazer diferença. Ser exploradora de atividade econômica e ser prestadora de serviço, né? Agora vai. Por quê? Ser exploradora de atividade econômica, tá, gente? Tá aqui, ó. Ser exploradora de atividade econômica, vocês já sabem, eu nem preciso mais falar. Elas não têm nenhum privilégio. Então, o Banco do Brasil não pode ter privilégios em relação à própria Caixa, lógico, mas ao Banco Santander, ao Bradesco. Gente, tá aqui, ó. Empresas públicas e sociedades de economia mista, empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Ambas. Para você trabalhar lá, você sabe que você precisa prestar um concurso público. Mas por elas serem pessoas jurídicas de direito privado, você vai ser advogado da Caixa Econômica Federal ou advogado do Banco do Brasil. Você tem que prestar concurso, mas por elas serem pessoas jurídicas de direito privado, você não será um servidor estatutário. Presta um concurso, por exemplo, para trabalhar no judiciário, você vai ocupar um cargo, a não ser que você vai prestar concurso para juiz, né? A diferença é que se você prestar um concurso para ocupar um cargo no judiciário, para juiz, esse cargo vai te dar o quê? Depois do período de estágio probatório, vai te dar estabilidade. Se você prestar um concurso para magistratura, você ocupando, né, o cargo de juiz, você vai ser vitalício. É mais que a estabilidade, né? Porque a estabilidade, você tem direito ao quê na estabilidade? Você tem um direito de se aposentar, não é isso? Naquele cargo, em regra, e você só pode ser demitido, desligado contra a sua vontade por um processo administrativo disciplinar, que é o PAD, né? Processo administrativo disciplinar. Agora, se você for, por exemplo, prestar um concurso para a magistratura, a diferença é que é a vitalicidade que você vai ter. Então, você não é desligado por um processo administrativo disciplinar. O juiz só perde o cargo por uma decisão judicial transitada em julgado, ok? Agora, se você
você for ocupar um cargo no judiciário, no legislativo, certo? Você será servidor estatutário, tirando aí a questão do juiz que a gente comentou, que ele é vitalício, né? Agora, servidor estatutário, seus direitos, seus deveres estão numa lei que não é a CLT, é uma lei 8.112 de 90, que é a lei considerada o Estatuto dos Servidores. Mas, porém, todavia, contudo, se você passar no concurso para ser advogado da Caixa, para ser advogado do Banco do Brasil, você será um servidor? Não, você será um empregado público. Você será um empregado público. Ok, pessoal? Então, vejam, empregado público, os direitos e deveres dele estão aonde? Na CLT. MP também, Matheus. No Ministério Público é vitaliciedade também, que nem o juiz. Tá? MP estadual, federal, também é vitaliciedade. Agora, os demais cargos é estabilidade, mas menos nas estatais. Em empresa pública e sociedade de economia mista, vocês serão advogados seletistas, empregados públicos seletistas. A palavra seletistas com C, vem de CLT. Ah, eu até coloquei aí, tinha esquecido, ó. Seletista, tá? Então, vejam, se você é seletista, seus direitos e deveres estão na legislação trabalhista, na CLT. Só que você é um empregado público, prestou concurso para trabalhar no Itaú, você não precisa prestar concurso para trabalhar no Banco do Brasil e na Caixa, você precisa, por isso que você é um empregado público. Mas você não tem estabilidade quando você é empregado público. Até tem um procedimento um pouquinho diferente para você ser desligado, mas você pode ser demitido sem justa causa, se você é um empregado público, ok? Mas, professora, eu sou um empregado público de uma empresa pública prestadora de serviço. Aí, nesse caso, não interessa. Você é empregado público, você não tem estabilidade, tá? Você não tem estabilidade. Então, gente, isso que eu tô falando, né, de você ser empregado público, não interessa se é prestadora de serviço ou se não é prestadora de serviço, ok? Agora, só lembrando que se a gente estiver falando de uma sociedade de economia mista prestadora de serviço, sim, você vai ser empregado público, mas ela, empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora de serviço, pode ser alcançada por aqueles privilégios da imunidade, da impenhorabilidade de seus bens, tá? O que a gente falou, as empresas públicas, se aplica aqui às sociedades de economia mista. E por último, gente, realmente é por último que a gente está fechando aqui esse assunto, tá? A responsabilidade é igualzinha à que a gente falou nas empresas públicas, tá? Se elas explorarem atividade econômica, como a gente falou nas empresas públicas, é igualzinho. A administração direta que a criou não tem responsabilidade solidária, não responde pelos prejuízos, pelos danos que elas nos ocasionam. Nós vamos processar essa sociedade de economia mista. Você vai processar direto o Banco do Brasil. Seu problema é com ele, tá? Seu problema é com ele. Tudo bem, pessoal? E por último, na hipótese de prestarem um serviço, mesmo sendo pessoas jurídicas de direito privado, a exemplo aí da CET aqui em São Paulo, sabemos que a responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, é objetiva, tá? A sociedade de economia mista, ela responde sim, de forma objetiva. Na nossa petição, nós não precisamos demonstrar a intenção do agente, apenas que o dano, né, que nós ou nosso cliente teve, não é isso? Se você que está redigindo a petição inicial,
esse dano foi ocasionado pela sociedade de economia mista, tá? Se ela for prestadora de serviço, ela responde de forma objetiva. Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês, se quiserem, é facultativo, vão responder uma pergunta para a aula que vem. É curta, tá? Mas cita um doutrinador e cita uma jurisprudência. Eu vou criar um link e eu vou mandar para os representantes para vocês enviarem esse trabalho, ok? A minha pergunta é a seguinte: posso fazer aí? Posso falar? Na verdade, ela vale meio ponto para quem entregar até a aula da semana que vem, ok? Vou falar. Bom, posso? Empresas públicas e sociedade de economia mista exploradoras de atividade econômica podem sofrer falência? Interrogação e na mesma linha, gente. Na mesma linha. E na hipótese de prestarem serviço público é a interrogação. Então, eu quero saber se empresas públicas e sociedades de economia mista, quando exploram atividade, sofrem falência e quando prestam serviço, sofrem falência? Citar doutrinador e citar uma jurisprudência, um julgado, se tiver já do Supremo, dicas, né? Ou STJ, Tribunais Superiores, melhor ainda, tá? Manda para o link que eu vou criar hoje à tarde e passar para os representantes. Até o início, prazo é até o início da minha aula da semana que vem. O nosso prazo é 8h25 da aula da semana que vem, ok, pessoal? Porque quando iniciar a aula, eu vou responder, eu vou comentar. E óbvio que aqueles que já mandaram, foram mandando, eu já consigo ir lendo, né, e comentando. Eu não vou falar assim, o Matheus, né, respondeu isso, a Gabriela respondeu aquilo, a Andressa. Eu vou falar desta forma. Eu estou vendo uma resposta aqui assim, eu estou vendo uma resposta aqui ali, assim, mas se eu falar assim, essa resposta está maravilhosa, eu adorei, eu posso falar, né, gente? Vou criar para vocês enviarem, tá bom? Tudo bem, gente? E aí vocês respondem para mim. Tudo bem? Dúvidas? Se tiverem também, a gente vai começar a aula que vem respondendo essa pergunta. Se tiver mais dúvidas, a gente tira e a gente vai prosseguir com a matéria. Eu vou mandar mais material para vocês, que temos outros tópicos para estudar ainda. Professor, tá, tem uma dúvida. Pode falar. Quem está falando é o Matheus. Pode falar, Matheus. Na